aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num tempo de silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo que abra nossa mente, nosso coração e nos faça compreender a força viva dessa palavra que hoje pode nos transformar. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós vivemos uma sequência de celebrações na igreja que tem, se a gente prestar atenção e guardar na mente e no coração esse ritmo das celebrações, fica fácil, e não só fácil, mas fica uma experiência maravilhosa viver esse ritmo das coisas de Deus. Da Quaresma, a Semana Santa, o tempo da Páscoa, que culminou com a celebração de Pentecostes. Depois, primeiro Jesus voltando para o céu, Pentecostes, a Santíssima Trindade, Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo. Depois, São João Batista e hoje São Pedro e São Paulo. 3 grandes personagens da história da nossa salvação: João Batista, Pedro e Paulo, que hoje celebramos. Também hoje nós celebramos unidos a esse mistério tão bonito da manifestação do Divino Pai Eterno na história nossa aqui em Goiás. O santuário do Divino Pai Eterno em Trindade é o único no mundo dedicado ao Divino Pai Eterno. Não se tem nenhuma notícia de coisa igual. É uma graça. E por isso nós temos que, ao sair hoje da igreja, o jornalzinho que vocês vão receber, o Dom Washington apresenta, depois a gente vai trazer para cá, uma carta que ele escreveu sobre o Divino Pai Eterno. Cremos no Pai, cremos no Divino Pai Eterno. Cremos, como rezamos, creio em Deus Pai. Pedro e Paulo, os santos que celebramos hoje, que não é uma festa,
mas é uma solenidade, é mais do que festa, trazem em suas histórias alguns elementos muito parecidos, mas também uns elementos muito diferentes. Pedro era um pescador, seguramente uma pessoa rude, simples, lá do interior da Galileia. Paulo era um cidadão judeu e cidadão romano, um homem culto, ilustre, reconhecido tanto pelas autoridades do Império Romano quanto pelas autoridades religiosas de Israel, porque era um homem muito fiel na observância das doutrinas do Antigo Testamento. Pedro tem um encontro pessoal com Jesus e convive com Jesus 3 anos. Paulo experimentou de Jesus um encontro pessoal, mas bem depois que Jesus já tinha morrido, voltado para junto do Pai. Paulo, no meio de um embate que ele vivia, ele era tão rigoroso na observação das leis do Antigo Testamento, que o ofício mais importante que Paulo exercia era perseguir quem desobedecia às regras do Antigo Testamento. E Jesus e os discípulos de Jesus eram considerados desobedientes das regras do Antigo Testamento. Pedro e Paulo vão cruzar os caminhos. Os dois abraçam a fé em Jesus, começam a pregar a experiência de fé que tiveram no encontro com Jesus, lá em Jerusalém, a capital de Israel, o lugar onde ficava o único templo no mundo, onde se prestava culto a Deus em Jerusalém. Pedro e Paulo vão ser proibidos de pregar lá, vão ser acusados e denunciados pelos próprios irmãos na fé judaica, proibidos e presos. Paulo reivindica o direito de ser defendido pelas autoridades do Império Romano e pede para ir para Roma, e alcança o direito de ir para o tribunal em Roma. Pedro tem uma experiência diferente, que é a experiência de ser liberto da prisão, como vimos na primeira leitura, e ir para Roma pregar o Evangelho. E lá em Roma, no ano 67, os dois morrem mártires. A palavra mártir é o mesmo que testemunha. Pedro e Paulo, eu lia uma coisa tão bonita essa semana. Pedro e Paulo, no ano de 67. Olha que coisa curiosa. Do nascimento de Jesus até a sua morte, Jesus viveu 33 anos. Pedro e Paulo conheceram Jesus, principalmente Pedro com os apóstolos, conheceram Jesus, os apóstolos, no ano 30, conviveram com Jesus 3 anos, e depois que Jesus volta para o céu, eles trabalham 33 anos pregando o Evangelho. Bacana isso. Não é uma simples coincidência matemática. Morrem, um decapitado, Paulo, e o outro pregado na cruz, de cabeça para baixo. Por que é que esses homens deram a vida por Jesus na igreja? Vamos ao Evangelho? Tomem lá. A melhor definição de igreja
é esse texto do Evangelho de Mateus. Tomem lá. Mateus 16, 13, 19. Esse texto é surpreendente, porque ele, daqui uns dias a gente vai chegar lá, no capítulo 16, nós estamos ainda no capítulo 10, lendo o Evangelho de Mateus, não é? Ao longo dos domingos. Mas daqui até o capítulo 16 a gente vai ver muitos acontecimentos rolando. Vamos ver? Naquele tempo, juntos o Evangelho número 9 do seu folheto. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Para lá. É um retiro de avaliação que Jesus faz com os apóstolos. Nós estamos, como eu já falei, no capítulo 10. Jesus continua um trabalho longo e engenhoso com os apóstolos. Lá no capítulo 16, Jesus faz um retiro com eles. Vai para um canto e faz um questionamento: o que o povo está entendendo sobre mim por aí? O que vocês ouvem? O que o povo está entendendo sobre mim? E Jesus define, se apresenta com um título: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os apóstolos dizem: Jesus, está uma confusão, cada um está tendo uma opinião diferente. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, que voltou. Outros que é Elias, que morreu há 800 anos atrás. Outros que é Jeremias, que morreu há 600 anos atrás. Está uma confusão, Jesus. Ou algum dos profetas. Penso que o Senhor é algum dos profetas. Pensem que eles associam Jesus a um homem forte na pregação da palavra, mas não reconhecem Jesus como Filho de Deus. E aqui é o problema central da fé. O que é que nós entendemos sobre Jesus decide o resto. Quando você não tem clareza sobre Jesus, você não terá clareza sobre mais nada. Você pode ter informação, você pode ter leituras, acúmulo de informação, você pode ter causo para contar, histórias para contar, mas não saber quem é Jesus, não ter clareza sobre quem é Jesus, é a questão mais importante da Bíblia. Porque sabendo bem quem é Jesus, Ele nos dará, nos abrirá as portas para compreender o resto. Primeiro que o próprio Jesus diz no Evangelho de João: ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeira coisa é essa. Se você não sabe quem é Jesus, você nunca vai entender quem é o Divino Pai Eterno. Você pode até saber histórias lindas, saber passagens de cor da Bíblia, mas você não vai experimentar, porque saber quem é Jesus não é só saber com a mente, mas é experimentar de Jesus a graça de ser conduzido por Ele ao Pai. Quantos de nós, todos os anos nessa festa, eu repito a mesma coisa porque é importante repetir. Não é à toa que todos os anos se tomam os mesmos textos, porque a gente precisa ir a essa fonte enquanto vida tiver. Se eu sentasse junto com vocês e deixasse o microfone rodar na igreja inteira, para que cada um dissesse para você quem é Jesus,
a gente ia ouvir coisas lindas, mas seguramente nós iríamos ouvir muita confusão também. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa. O povo de Israel tinha uma expectativa. Eles esperavam que o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem que viesse, seria um grande imperador, com poderes divinos e celestes, que montaria aqui na terra um reino de Davi para sempre. E Jesus chega falando não de reino de Davi, mas de reino do céu. Aqui quebra todas as expectativas. Não veio para resolver as questões do reino de Davi e dos reinos do Lula, da Dilma, do Michel Temer, ou de qualquer um que está preso ou liberado. Ele vem e aponta para a gente não o reino de Davi, mas o reino do Pai, do meu Pai, diz Jesus. Então, o povo escutava Jesus, via Jesus, acompanhava os prodígios, os milagres, os sinais de Jesus, mas na mente e no coração repetia: ele é um grande profeta, ele é algum dos profetas que voltou. Nem novidade é, porque quando o povo pensa, ele é algum dos profetas que voltou, sabe o que significa isso? Ah não, isso aí a gente já viu, entendeu? Tem novidade não, isso aí é uma xerox do que já vimos no passado. Quando o povo pensa que Jesus é Jeremias, Elias ou João Batista ou algum dos profetas, os apóstolos estão respondendo para Jesus: Senhor, o povo vê o Senhor falar as coisas, realizar as coisas, mas o povo todo diz assim: ah, isso aí nossos pais já viram na época de Elias, na época de Jeremias, na época de João Batista. Isso aí essa novela a gente já assistiu. E o povo ficava: mas quando é que esse Jesus vai resolver os meus problemas e me dar o que eu quero? Porque essa é a questão. O que nós queremos de Jesus é isso: que solução ele traz para mim? E enquanto ele não interfere nas expectativas que eu tenho, no ideal que eu tenho no coração do que é Jesus, e ele só vai ser reconhecido Jesus quando ele me der o que eu quero, enquanto nós ficamos nessa expectativa, nós fazemos como os pregadores de hoje, que dizem assim: vem na igreja hoje porque você vai ver milagre como nunca aconteceu no mundo, você vai ver prodígios como o mundo nunca viu, que vai ver hoje na igreja, coisas extraordinárias vão acontecer que o mundo nunca soube. E os pregadores esquecemos que ele já realizou o maior prodígio e o maior sinal, o maior milagre. Não tem um milagre que você possa pedir de Jesus, do Divino Pai Eterno, do Espírito Santo, dos santos, de Nossa Senhora. Não tem nenhum milagre que supera esse milagre. Pelo seu sangue nós recebemos o perdão dos pecados. Por sua morte nós alcançamos a vida eterna. Esse é o milagre superior. E nós vivemos nessa vida e pedimos as coisas a Jesus como se ele fosse um atrasado, ou alguém que repete coisas do passado. Não tem novidade. Que novidade esse homem trouxe? Isso Elias já fez, isso Jeremias já fez, isso João Batista já fez. Aí Jesus devolve a batata quente para os apóstolos. Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, brada: e vós, quem dizeis que eu sou? Para lá. Irmãs e irmãos, eu proponho que essa semana você todos os dias na oração da manhã
a hora que acordar e na oração da noite, antes de dormir, repita essa pergunta que Jesus faz aos apóstolos: para você, quem eu sou? Para mim, quem é Jesus? E talvez o questionamento mais difícil, antes de dormir, a tarefa é bem delicada. Antes de dormir, fazia a seguinte pergunta: em que momento eu dei conta de dar testemunho com gestos e atitudes, mostrando para as pessoas quem é Jesus para mim? Pense. Hoje, desde a hora que eu acordei, que gesto, que atitude eu tive diante das pessoas, que eu testemunhei quem é Jesus para mim? Se nós não fizermos essa pergunta constantemente, quem é Jesus para mim? E não respondermos a esta pergunta todos os domingos quando celebramos a missa, todos os domingos quando celebramos a Santa Missa, depois da pregação, a igreja fica de pé e diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É o mesmo que esse encontro de Jesus com os apóstolos está acontecendo. Encontrar com Jesus, ouvir Jesus, aplicar a palavra de Jesus na nossa vida com a pregação e com a homilia, e depois dizer: eu preciso professar essa novidade. Aí eu fico de pé e digo: creio. Jesus pergunta: e para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vamos ver a resposta de Pedro. Versículo 16. Todo mundo? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Para lá. Outra pergunta muito delicada. Irmão, Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Senhor tem uma novidade que o mundo não conhece. O Senhor é a novidade que o mundo ainda não sabe quem é, diz Pedro. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Jesus responde: pois é, Simão, você é feliz e você é filho de Jonas. Se Pedro aponta para o céu para falar quem é Jesus, Jesus aponta para mim e para você para falar quem nós somos. Não é bacana isso? A gente aponta para o céu para falar quem é Jesus, e Jesus aponta para a terra para dizer para nós quem somos. Você é filho de Jonas, você é filho de Inácio e Madalena, você é filho do... Você pode dizer o nome do seu pai e da sua mãe. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque mesmo sendo filho de Jonas, uma família de pescadores, contador de mentira de pescador, não é? Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso. E Jesus fala: não foi eu que revelei isso para você, Simão, filho de Jonas, quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Aqui vem a segunda pergunta muito difícil. A primeira é: quem é Jesus? E a segunda pergunta muito difícil para a gente responder é: o que você sabe de Jesus? Você sabe porque você experimentou o divino Pai eterno revelando para você quem é Jesus? A compreensão que você tem sobre Jesus
A opinião que você tem sobre Jesus é a opinião que o Divino Pai Eterno te deu sobre Jesus? Ou é de qualquer pregadorzinho, chinfrim, que fala umas borrachas no rádio, na televisão, numa mensagenzinha de WhatsApp, e você sai pensando, Jesus é isso? Para você, Jesus, o que você sabe de Jesus, você tem uma convicção fincada, uma coluna firme, dizendo: o que eu sei de Jesus, eu sei porque o Divino Pai Eterno me deu a graça de saber. Irmãs e irmãos, como nossa compreensão de fé tem sido fraca, xoxa, oca. Nós precisaríamos voltar para casa hoje e sermos incomodados por essa pergunta, sacudidos por essa pergunta. A opinião que eu tenho sobre Jesus, quem foi que me deu? Às vezes, a gente tem uma compreensão da fé com a forma até de brincadeira que a mãe, a avó, a madrinha, o padrinho falava para a gente, o vô falava quando a gente era criança sobre o papai do céu, sobre Jesus. E a gente fica com aquela compreensão infantil a vida inteira sobre Jesus. A gente não amadurece. A opinião que a gente tem de Jesus é aquela que a vovó falava quando era bebezinho, bebezinha, e a gente não cresce, não evolui, não amadurece. Aquela resposta do pai, da mãe, do vô, da avó, do padrinho, da madrinha quando a gente é criança, aquela só para abrir uma expressão que a gente usava na roça antigamente, né? Abrir uma picada, não é nem uma estrada, não é nem um caminho, é uma picada. E nós temos fraqueza na fé, porque a opinião que nós temos de Jesus não é a opinião que o Pai Eterno tem. É a opinião que muitos fracos e medíocres pregadores dão para nós, prometendo que se a gente pensar que Jesus é tal coisa, Ele vai dar tal coisa para nós. Se a gente pensar, eu vejo alguns pregadores dizerem assim dos irmãos evangélicos e alguns católicos: irmão, você tem que crer, você tem que acreditar, irmão, acredita, irmão, você tem que crer, irmão. E você pode dizer assim: tá bom, mas para eu crer, cadê a compreensão da fé? Cadê uma pregação clara? Cadê uma pregação límpida? Cadê uma pregação que me faça compreender a Sagrada Escritura? O crer não brota de pensamento positivo, de poder da mente, que eu digo e repito para mim: eu creio, acabo acreditando. Não. O creio é fruto da escuta da palavra. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso, Simão. Veja comigo. Por isso, versículo 18: por isso eu te digo que tu és Pedro. Leia. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu desligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, porque o que você falou sobre mim, que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, porque essa convicção, Pedro, que você tem sobre mim, não é que qualquer pregadorzinho deu para você, mas é o Divino Pai Eterno que te revelou isso. Eu faço de você uma pedra, e com essa pedra que você é, Pedro, eu vou construir a minha igreja. A minha igreja. Irmãs e irmãos, a coisa mais difícil de engolir para os fundadores de igreja, para os que criam as suas igrejas, é aceitar que Jesus construiu a igreja que ele chama de dele.
ele chama de minha. Jesus construiu a igreja que ele chama de minha. Muitos pregadores, para convencer você para ir para a igreja deles, dizem assim que Jesus não fundou igreja nenhuma. Eu vivo repetindo isso, não é? O Valdomiro Santiago, R.R. Soares, o Edir Macedo diz assim que placa de igreja não salva ninguém. Claro, a deles, porque foi eles que fundou. Em algumas tem até a foto deles na frente assim, mostrando que eles são fundadores dela. A nossa é construída por Jesus, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder do inferno muitas vezes entra na vida de nós padres, pregadores. O poder do inferno entra na vida de muitos cristãos e cristãs batizados. Nós entramos em caminhos errados, nós cometemos pecados. Agora, nós somos abalados pelo pecado e pela força do pecado. Mas o inferno nunca vai vencer a igreja. Amém? De verdade? Crer e saber quem é Jesus imediatamente faz você crer e saber quem é o Pai Eterno, e imediatamente faz você saber, conhecer e crer quem é a igreja. Está vendo tanto que a coisa é casada? Você compreendendo quem é Jesus, fica clarinho quem é o Divino Pai Eterno, fica clarinho quem é a igreja. Se você não sabe quem é Jesus, você nunca sabe quem é o Divino Pai Eterno, e você não sabe quem é a igreja. Aí você vem para a igreja e olha para homens e mulheres e convive com fraquezas de homens e mulheres. Você nunca olha para a igreja e vê a igreja como obra que as mãos de Cristo, não só as mãos de Cristo, mas que o sangue e a carne de Cristo são cimento na construção dessa igreja. É a carne dele e o sangue dele que colam uma pedra na outra. Amém? Dê uma salva de palmas para essa graça. Você às vezes olha para mim, olha para algum dos ministros, algum irmão da igreja e diz assim: se eu fosse Jesus, eu não colocaria esse material na construção, esse tijolo eu não usaria, não é? Essa pedra, esse adobe eu não colocaria na minha igreja. Por que Jesus escolheu a mim e a você? E para levantar essa edificação, Ele cola os tijolos, as pedras e os adobes um no outro com a massa do cimento, do sangue e da carne dele. Isso aí é um mistério que nós vamos saber só o dia que a gente entrar lá na glória. Aí nós vamos saber. Aí nós vamos ter a consolação e saber que mistério é esse. Jesus diz: por que é que Ele conta conosco? Por que Ele usa Pedro como material de construção, usa a mim, usa você? Porque Ele não fica olhando para nós somente se somos bonzinhos, anjinhas e anjinhos. Jesus faz de mim e de você material de construção na igreja dele, porque essa igreja tem uma obra a realizar aqui na terra. O inferno nunca poderá vencer essa igreja, e Ele dá para a igreja as chaves do reino dos céus. As chaves, não é a chave da igreja, são as chaves que ligam na terra e ligam no céu, desligam na terra e desligam no céu. Vocês se lembram? Eu já preguei isso muitas vezes. O que são essas chaves? Os divinos sacramentos.
As chaves que Jesus usa, dá para a igreja, é para que nós liguemos na terra e liguemos no céu, desliguemos na terra e desliguemos no céu. Desligar não significa dizer você é um pecador, não vale nada, está excomungado, você está desligado. Não. Desligar na terra e desligar no céu tem uma compreensão também de quando eu desligo na terra e desligo no céu, pode ser eu tenho uma falta grave, um pecado grave. Estou ligado às coisas de baixo, puxado para as coisas de baixo, arrastado para as coisas de baixo, e eu me arrependo do meu pecado e confesso o meu pecado e recebo a absolvição. Eu sou desligado daquilo que me prende à terra e ligado. Desligado aqui na terra do pecado é desligado do que me apartava no céu, entendeu? Ligado na terra e ligado no céu, desligado na terra e desligado no céu, não é aquela ideia somente negativa de expulsar você porque você fez uma coisa errada e não vale nada, não. Tome comigo a primeira leitura, que eu quero propor um exercício para a igreja hoje, com essa primeira leitura. Atos dos Apóstolos, tomem lá. Esse texto tem algumas coisas que lembram muito quando Jesus foi preso para ser morto também. Veja, naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Era uma festa. A cidade de Jerusalém estava toda preparada para a festa dos pães ázimos, festa dos primeiros frutos da colheita, mais ou menos a festa junina para nós aqui antigamente, que a gente terminava a colheita na roça e fazia a festa junina para assar batata e comer canjica e amendoim torrado e essas coisas, entendeu? Numa festa, o que torna o rei Herodes popular e agradável para todo mundo, todos os judeus, mandou matar a fio de espada Tiago, prendeu alguns membros da igreja e prendeu também Pedro, porque isso agradava a massa. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão. Leia. Guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Quantos soldados eram? Epa, vocês estão bons de matemática? Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Está vendo? A promessa para o grande espetáculo da festa é a hora que a gente terminar a festa da Páscoa, a gente vai malhar o Judas. Entendido? Pega alguém, porque a ideia primitiva que o povo tinha era: reunia, fazia as celebrações da Páscoa, tudo, celebrava tudo, e depois no último dia escolhia um cabrito, trazia o cabrito aqui para a roda, e todo mundo jogava sobre o cabrito seus pecados, suas maldições e suas coisas ruins, e depois soltava o cabrito, e toda a cidade ia correndo atrás do cabrito até cansá-lo e apedrejá-lo, macerá-lo com tanta pedrada lá fora da cidade. Significava que aquele cabrito machucado levaria para fora as maldições, os castigos. É o mesmo que fizeram com Jesus, lembra? Pegou Jesus, pôs a cruz no ombro, coroou de espinhos, bateu e levou para fora da cidade de Jerusalém, lá no Monte Calvário, lembra? Eles continuam com essa prática, já fizeram isso com Jesus e agora estão planejando fazer, já fizeram com Tiago e agora estão planejando fazer com Pedro.
Mas eu queria que você prestasse atenção, que nós prestássemos atenção no que vem. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Irmãs e irmãos, espera lá. Eu vou falar uma coisa muito desconfortável e desagradável também para mim, que eu pensei essa semana. Na segunda leitura, Paulo a Timóteo escreve para Timóteo também da cadeia. Aqui Pedro está na cadeia, preso, porque pregava o evangelho. Tiago já foi morto a fio de espada. Muitos outros discípulos também estão presos, porque isso agrada aos judeus. Essa semana eu pensava assim: por quais motivos nós cristãos hoje aparecemos nas notícias que fomos presos? Os padres, os pastores, ou algum cristão na política, na economia, na sociedade. É porque estamos pregando o evangelho e vivendo fielmente obedientes a Jesus, ou porque caímos para o mundo do crime? Seja de roubo, de pedofilia, não é? Essa semana eu rezei tanto pela igreja, lembrando que tem tanta gente, cristãos, cristãs presos, também padres e pastores presos, não porque foram pregar o evangelho, mas porque foram cometer crimes, inclusive de violência, de matar, de roubar, de violência sexual, de estupro, de crimes contra menores. A gente tem que falar disso. Precisamos falar disso. Por quais motivos eu enfrento perseguições hoje? Por quais motivos você recebe as suas rejeições hoje, na sua família, no seu trabalho? É porque você, lutamos para viver uma fidelidade radical a Jesus, ou recebemos perseguição porque somos picareta, desonesto, corrupto, mentiroso, fofoqueiro, trambiqueiro, trapaceiro? É muito saudável uma vida cristã sacudida e incomodada com a perseguição, inclusive. É muito saudável, desde que essa perseguição não seja por causa das misérias dos meus pecados e minhas fraquezas, mas que essa perseguição seja fruto da minha radicalidade e fidelidade a Jesus. Tá claro? E isso não tem acontecido, tem? Tem alguém nas páginas dos jornais nesses últimos 30 anos que foi preso porque saiu pregando a justiça do reino, a salvação que vem de Cristo, o amor de Deus, e que a sociedade rejeitou essa pregação e botou na cadeia? Vai demorar, não vai? Essa microfonia, o que é? Desliga alguns microfones aí, por favor. Desliga esse aí, tá ligado não? Veja, e enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Infelizmente hoje nós temos que rezar pelos cristãos que estão presos aqui no Brasil. Rezar é para que eles, para que a justiça faça justiça na vida deles e inclusive dê sentenças de muitos anos na prisão para cumprir e pagar pelos crimes que fizeram. Hoje é o contrário, minha gente, não é não? Não é triste? O Michel Temer tem uma capela na casa dele. O Aécio Neves também. O Maia, presidente da Câmara, vai à missa e comunga aos domingos.
e ainda tem a força da amizade com os homens da justiça para ninguém ser preso. É o contrário, né? E quem vai pagar o preço são os trabalhadores do Brasil com as reformas trabalhistas e da aposentadoria. E ninguém vai para a cadeia senão os pretos, pobres, não é? Os negros, os da periferia. Esses é que vão para a cadeia. E nós ainda bradamos: tomara que morra. Olha, mas agora vem uma cena que eu queria que a gente terminasse essa pregação com esse texto. Versículo 6. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre dois soldados, presos com duas correntes, e os guardas vigiavam a prisão. Presta atenção. Era noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, os guardas vigiavam a porta da prisão. Olha o tamanho da força, da fúria do inferno, querendo impedir a igreja. Continua. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: toda a igreja, brada: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Pedro sai dessa prisão, fazendo esse louvor a Deus, viaja para Roma para pregar o evangelho. Em Roma ele é preso de novo e aí é pregado na cruz e morto. Mas eu queria fazer um exercício. Ainda que alguns ou todos nós não tenhamos hoje perseguição porque vivemos a fidelidade e a radicalidade a Jesus, mas seguramente todos nós vivemos sofridos e acorrentados por muitas situações de pecado e de sofrimento em nossa vida, não vivemos? Essa semana eu meditava, qual é a cela em que eu me encontro hoje? Qual é a sua cela hoje, em que você se encontra aprisionada, aprisionado? Seguramente cada um de nós teremos uma lista, não é? De situações de pecado, de fraqueza, de incoerência, de fragilidade, que acorrenta a gente não levanta, não avança, não cresce, não melhora espiritualmente, moralmente, eticamente. A gente não consegue dar testemunho de Cristo, nem para a gente mesmo, muitas vezes. Qual é a sua cela? Quais são os pecados e fraquezas que acorrentam uma mão e a outra mão sua, que não te deixa livre? Que portão é esse da prisão que não abre sozinho na sua vida, que você se sente sempre atrás das grades?
Quais são os guardas que você dorme entre eles? Esses guardas, Pedro dormia entre 2 soldados. Você pode pensar assim: eu também durmo entre 2 soldados. De um lado está o rancor sempre me guardando, do outro lado está a mágoa, o ressentimento. De um lado está o ódio, a raiva. Do outro lado está sempre me vigiando enquanto eu durmo, não é? A desonestidade, a corrupção, a mentira, a infidelidade. Tem sempre muitos soldados vigiando a gente enquanto a gente dorme, não tem? Esses soldados são os nossos pecados, essas correntes são nossas fraquezas. Eu pergunto a você de novo, irmã e irmão, qual é a sua cela? Quais são suas correntes? Quais são os guardas que vigiam você dormindo e acompanham você de dia e o tempo inteiro fala para você: faz isso, faz aquilo, e você depois reza, sua consciência pesa, você diz: nossa, eu vou mudar, eu vou corrigir, mas de repente tem um guardinha dessas fraquezas e pecados dizendo para você: faz isso, faz aquilo. Isso existe? Pois eu queria propor para você hoje um exercício. De repente, apareceu um anjo do Senhor na cela onde Pedro estava. Uma luz iluminou a cela. Eu fiz um exercício essa semana e talvez você possa fazer também. Passar um dia repetindo essa frase: uma luz iluminou a minha cela. A gente precisa saber qual é a cela que aprisiona a gente, e é preciso deixar abrir-se para essa luz que ilumina a cela. O poder do inferno nunca vai poder vencer você, ainda que você esteja acorrentado ao lado de guardas, 16 soldados, 16 pecados, 2 correntes pesadas, portão pesado. Se você deixar a luz de Cristo entrar na sua vida, você é pedra que Cristo usa na construção da igreja dele, e o poder do inferno não vai te vencer, nem quando você está dobrado na cela de suas fraquezas e de seus pecados. Amém? De verdade? Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Deixa a luz do céu entrar na sua cela. Uma luz iluminou a cela. Diga a Jesus, baixinho: Senhor, que a sua luz entre na cela, na cadeia, na prisão do meu coração, da minha mente. O anjo tocou o ombro de Pedro. Peça ao Senhor: Senhor, toca meu ombro. Acordou Pedro: Senhor, me acorda. O anjo disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. Diz para o Senhor arrancar das suas mãos as correntes que não deixam você se levantar livre. Você todo dia se levanta sempre acorrentado pelas suas fraquezas, pecados, desânimos, tristezas, mágoas, ressentimentos. Deixa a luz do céu entrar. Põe tua capa. Vem comigo, disse o anjo. Pedro obedeceu e acompanhou. E a porta de ferro da prisão abriu-se sozinha. Não é você que vai vencer essa porta. É Jesus que vence essa porta das prisões minhas e suas. Peça ao Senhor para vencer essas portas, esses portões de ferro que aprisionam você, sua vida moral, sua vida espiritual, sua vida emocional, afetiva. Fale para Jesus.
Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus fortaleza encontrei para vencer o inimigo. Só em Deus a vitória alcancei. Ele sempre Jesus, quebra as correntes que me aprisionam. Abre os portões de ferro das minhas prisões. Que a luz da sua ressurreição entre na cela. Que a luz da ressurreição, o fogo do Espírito Santo, ilumine o meu coração, a minha mente, aprisionados por falsas doutrinas, por falsos e errados desejos e pensamentos. Que a sua luz vença toda treva, toda escravidão, toda opressão que domina sobre cada um de nós, Senhor. Que a luz do seu Espírito dissipe tudo que nos faz ignorantes. Que a luz do Espírito Santo nos revele e nos ajude a compreender quem é de verdade o Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo, a Igreja. Jesus, eu sou material de construção que o Senhor escolheu para edificar a sua igreja. Cada um de nós é material de construção na construção da sua igreja, Jesus. Eis-nos aqui. Edifica a sua igreja comigo, com cada um de nós, apesar de nossas fraquezas. Usa-nos, faz de nós instrumentos do seu reino, do seu amor. Faz de nós instrumentos para ligar na terra e ligar no céu. Que as chaves dos sacramentos da igreja sirvam para nos ligar na terra e nos ligar no céu, Jesus. Sempre